Trovadorismo. Vamos começar nossa aula, então, pegando aqui nossa canetinha para podermos trabalhar melhor. E aqui nós temos uma imagem que representa a Idade Média. É uma imagem da época. E vamos seguir. Era medieval, nós estamos trabalhando com a era medieval. Trovadorismo e humanismo. Nós vamos ver aqui. Trovadorismo século XII, século XIV. Cantigas de amor e cantiga de escárnio e maldizer. No humanismo, século XV, século XVI, crônicas de Fernão Lopes, Teatro de Gil Vicente, e a transição para o classicismo. Nós vamos ver essas duas escolas considerando a era medieval. Aqui nós temos a sociedade feudal, estamental e hierarquizada. Começamos aqui, nesse cantinho, nós podemos ler: a sociedade feudal era dividida em estamentos, grupos sociais com funções e privilégios definidos por nascimento. Ou seja, na sociedade feudal não havia ascensão social. Cada pessoa já nascia, digamos, já pré-estabelecido o que ele iria ser no futuro. Vamos continuar analisando aqui primeiros elementos que nós identificamos como da alta elite, que é o rei e a nobreza. Nós temos aqui o rei e a nobreza. Temos aqui as funções deles: era governar, fazer leis, proteger o território e administrar os feudos. Privilégios: não pagavam impostos, possuíam terras, viviam com luxo e tinham poder político e militar. O rei era o chefe supremo, governava com o apoio dos nobres, inclui reis, príncipes, duques, condes, barões, cavaleiros, detinham as terras e os principais privilégios. Temos aqui também, no segundo escalão, o clero, que representava a camada religiosa, incluiu o papa, bispo, cardeais, abades, monges e padres. Era a única classe que sabia ler e escrever. Funções do clero: rezar, ensinar a fé, orientar e reforçar a religião católica. Privilégio: eles não pagavam impostos, possuíam terra, tinham grande influência sobre o rei e a população. Temos aqui o terceiro escalão, os servos, que inclui camponeses e servos, trabalham nas terras dos seus senhores feudais, não eram escravos, mas não tinham liberdade, estavam presos à terra. Funções: trabalhar na terra,
produzir, construir e manter os feudos. Privilégios. Recebia moradia, proteção, alimentos em troca do trabalho. Podemos dizer, embora que eles não eram considerados escravos, mas era bem próximo à escravidão. Trabalhar em troca de comida, moradia e proteção é bem próximo da escravidão. Em resumo, a sociedade feudal era rígida e fechada. A posição de cada pessoa era definida pelo nascimento, quase não havia mobilidade social, ou seja, quem nascia servo continuava servo, quem nascia da nobreza continuava a ser nobre. E continuando a nossa aula, nós vamos ver aqui bem detalhado como era a vida do rei, dos nobres em um castelo. Aqui nós temos a torre de homenagem nos níveis do alto. Nós temos aqui a câmara, né, privada, chamada de solários, quartos da família do senhor feudal localizados nos andares superiores. Eram únicos cômodos com alguma privacidade, tapetes nas paredes, tapeçarias para reter o calor e camas com cortinas pesadas contra as correntes de ar. Vale lembrar que o castelo era sempre úmido, porque as paredes eram largas, construídas de pedras, né? E no tempo de verão era bastante quente. Quando chovia, a umidade era bem alta. E vamos ver aqui como que funcionava, né? A gente tem uma ideia a organização do castelo. Em cima, como já foi dito, nós temos o quarto, né? Do rei, provavelmente, do nobre, que era dono do castelo. Aqui nós temos no segundo, de cima para baixo, no segundo piso, nós temos aqui, que é o coração do castelo, que é o salão que servia para banquetes, julgamentos, recepções, tinha uma grande lareira central, o chão era coberto por palha fresca para absorver a sujeira. Então era num lugar bem acolhedor dentro do castelo. Aí a capela, que é o terceiro piso aqui, espaço religioso privado, obrigatório para as orações diárias da família nobre, porque tem que lembrar que nesse período as pessoas eram obrigadas, né, a ser religiosas para pertencer à sociedade feudal. Aí a igreja católica era oficial. Temos aqui, já no quarto piso, cozinhas localizadas no térreo, subsolo, eram barulhentas, quentes, cheias de fumaça. Vale lembrar que não tinha fogão a gás, não tinha fogão elétrico, era a lenha. Então, justifica então a questão quente, cheia de fumaça. Armazéns, já o quinto piso. Aqui embaixo, nós podemos observar bem aqui embaixo. Guardava provisões para aguentar meses de cerco militar, porque durante a Idade Média havia muitas guerras, então qualquer castelo tinha bastante provisões de alimentos para os senhores feudais, e sobrava alguma coisa,
era para os servos. Servos que viviam dentro do castelo, que viviam fora, eles se viravam para se manter. Características gerais: é um ambiente escuro, poucas janelas estreitas, frio e úmido, paredes grossas de pedra, defesa status, projetado para proteção e demonstração de poder. Esse era o ambiente do castelo, tá? Agora vamos avançar mais um pouquinho. Aqui nós vamos observar como é que viviam as pessoas dentro das muralhas, o pátio interno dos castelos. Nós temos aqui artesãos especializados, como ferreiros para armas e ferraduras, armeiros, celeiros, carpinteiros, que trabalhavam nas oficinas do pátio, ferreiro, que fabrica e conserta armas, ferramentas e ferraduras, também armeiro, que cuida das armas, celeiro, que fabrica e conserta arreios, equipamento de couro, carpinteiro, que constrói e conserta estruturas móveis, carretas e ferramentas de madeira. Olhando aqui para o lado esquerdo, lá no topo nós vemos, né, o senhor feudal, sua família, governantes absolutos da propriedade, vive na torre de menagem, nos aposentos nobres que nós vimos anteriormente. Naqueles andares, né, vai de 1 a 5. Cavaleiros e soldados da guarda, responsáveis pela patrulha das muralhas, torres e portões e vivem em alojamentos coletivos nos quartéis, dentro do espaço do castelo. Os clérigos e capelães também, residentes que realizavam missas e administravam os registros do castelo, também vivia dentro do castelo, é óbvio. E os servos domésticos, né? Cozinheiros, lavadeiras, copeiros, cavalariços, que atendem diretamente à nobreza, manter a estrutura limpa. Então, eles viviam ali fazia parte, né, do ambiente do castelo. Aí segue para frente. Aqui, quem vivia fora do castelo, ao redor, eram os vilões, camponeses livres que possuíam pequenas propriedades e contratos flexíveis com o senhor, mas ainda deviam impostos. Tinha uma vida um pouquinho melhor do que outras pessoas que faziam parte do sistema feudal. Servo de greva, camponês preso a terra que viviam na pequena aldeia burgo ou vila ao redor do castelo, suas cabanas de madeira, palha, ficavam próximos ao campo de cultivo. Então, esses que de fato trabalhavam muito. Abaixo, além das muralhas, espalhado pelas terras agrícolas do feudo, ficava a esmagadora maioria da população, como já foi dito, os vilões, os servos de gleba, eles também, em caso de guerra, eles também tinham que defender o castelo. E mais abaixo aqui nós vemos pastores e lenhadores, trabalhadores que passavam o dia isolado cuidando de rebanhos nos pastos, extraindo madeira dos bosques comunais, ou seja, era uma vida difícil, né? Quem vivia no castelo como servo trabalhava muito, quem vivia fora trabalhava muito também. Quem vivia uma vida melhor era só a nobreza. E vale lembrar que a maioria dos padres, do clérigo, eles viviam em mosteiros. Questão 1. Realize essa atividade no caderno, responda. Vocês vão ter que responder entre 6 e 8 linhas, com começo, meio e fim. O que vocês vão fazer? Descreva a relação entre os senhores feudais, os servos e os cavaleiros dentro do sistema feudal. Explique também a importância dos castelos na sociedade medieval. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos ver aqui a mentalidade da época,
Deus no centro de tudo, de acordo com o pensamento medieval. Temos o termo teocentrismo, Deus como centro do universo. Visão de mundo, a crença que todos os fatos terrenos eram determinados por um plano espiritual superior vindo dos céus, do céu. Ou seja, as pessoas elas viviam a vida na expectativa da pós-morte. Se fizermos o bem nesta terra, fazendo a vontade de Deus, a pessoa alcança a salvação. Não vou entrar na questão religiosa, só vou falar a respeito do aspecto que era a mentalidade da época, que até hoje perdura. Muitas pessoas são católicas e ainda continuam pensando assim. E outras pessoas também que são evangélicos também pensam assim até hoje. Tudo vem do céu. Rei governa por vontade de Deus. Lei e justiça vêm de Deus. Sucesso e derrota são determinados por Deus. Doença e colheita, desastres naturais, sinais da vontade divina. A vida terrena é passageira e o destino final da alma é eterno. Então, as pessoas viviam a vida sempre na expectativa de quando eles iam morrer, viver da melhor forma possível para alcançar a salvação. A mentalidade medieval é teocêntrica. Teo em grego significa Deus. E cêntrica significa centro, Deus no centro de tudo. Tudo gira em torno de Deus. A vida terrena é apenas um caminho para a salvação da alma. Essa era a mentalidade da época. E muitas pessoas até hoje pensam assim, se ele for um católico, se ele tiver a mesma fé bíblica, vai pensar dessa forma. Trovadorismo. Agora vamos entrar de fato na literatura. Nós temos aqui o marco inicial da literatura portuguesa, é a Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga de Guaravaia, escrita por Paio Soares Taveroz, por volta de 1189 ou 1198, mais ou menos, dando início ao trovadorismo, surgimento da literatura em língua portuguesa. Depois nós vamos ver o texto. Visão de mundo, teocentrismo, colocava Deus no centro. A vida terrena era vista como um vale de lágrimas ou uma provação, um caminho passageiro cujo objetivo era principal, a salvação da alma para a vida eterna. Controle e sofrimento, a repressão aos prazeres físicos, a valorização do sofrimento, e eram vistos como forma de purificação da alma, obediência à igreja. Origem da língua, o português surgiu, presta bem atenção aqui, surgiu do latim vulgar, passando pelo galego-português, consolidando-se como uma língua literária. Quando nós formos estudar a cantiga de amigo, a cantiga de maldizer, de escárnio, a gente vai perceber isso melhor. Vamos falar um pouquinho sobre Portugal. Ao surgimento, a história de Portugal inicia-se com o recebimento do condado portucalense por Henrique de Borgonha em 1096. Após sua morte, 1112, seu único filho vivo, Dom Afonso Henriques, melhor dizendo, assume o governo do condado portucalense
Em 1139, ele faz o que? Ele rompe com a sua condição de vassalo do rei de Leão e Castela. Então, aí inicia-se o primeiro rei, tornando, né, o seu primeiro rei de Portugal. E vamos dar uma observada aqui, que olha o tamanho de Portugal na época, quando ele começou. Era só essa parte verdezinha aqui, tá? Aqui é o norte de Leão, mais à frente Castela, Navarra, Aragão, Condado de Catalunha, e aqui ao sul tinha o domínio, né? Naquela época era o domínio dos muçulmanos. E aí vai ter uma batalha e os portugueses vão conseguir, né? A minha caneta não está muito boa, mas ela vai se consolidar nesse tamanhozinho aqui, nessa parte assim, mais ou menos. Seguimos então em frente. Sociedade portuguesa, surgimento da língua. Se surge o território, se consolida muito mais forte ainda a questão da língua. O português não nasceu pronto. Há de se lembrar, durante a Idade Média, no noroeste da Península Ibérica, Galiza, norte de Portugal, ali naquela região de Leão e Castelo, bem ali ao norte, falava-se o português galego. A separação com a independência de Portugal, o que aconteceu? A expansão para o sul, a língua começou a se diferenciar do galego por influências locais, pelo isolamento político. Você vê que a relação com a língua e com o poder político é muito forte. Isso gera uma coisa bem interessante, a relação política e a relação da língua e território. Aí começa a se construir a cultura, a identidade, nesse caso de Portugal. Língua oficial, no final do século XIII, o rei Dom Diniz oficializou o português como língua dos documentos reais, ou seja, deixa de escrever em latim e passa a se escrever no português da época, já caminhando, se consolidando como língua portuguesa e consolidando também a identidade como nação. Território, política e língua são três fatores importantes na consolidação de uma nação. Questão 2. Realize essa atividade no caderno, responda a resposta entre 6 e 8 linhas, com começo, meio e fim, explique o contexto histórico do surgimento do trovadorismo na Idade Média, relacionando-o com o feudalismo e a organização social medieval, tá? Se quiser fazer menção a Portugal, pode fazer. Agora nós vamos ver um pouquinho mais, voltando, né, aqui a falar sobre o português, que é tão interessante. O português não nasceu pronto durante a Idade Média no noroeste da Península, Galiza e norte de Portugal. O que nós vamos ver aqui? No mapa dá para ver aqui que Portugal era bem pequenininho, né? Ao norte temos a Galiza, que é o galego, que influenciou Portugal. Ao mais oeste, o Reino de Leão. E nós temos aqui algumas informações importantes. Nós vemos um soldado romano aqui. Lati populus terra amicus.
Nesse território falava-se o galego-português, uma língua românica que veio do latim falado pelos povos da região, ou seja, a mistura do latim com os falares da região surgiu então o português falado em Portugal. Com o tempo, essa língua foi mudando aos poucos, até diferenciar do galego e se tornar o português. Lá atrás era o quê? Era o latim vulgar, que ao longo do tempo se misturou com os falares da região, que formou o português galego e que mais tarde se tornou o português de Portugal. Ali por muitos séculos, as pessoas usaram essa língua para cantar, contar história, fazer documento, comunicar no dia a dia. Aí, com o passar do tempo, Portugal, cada ano que se passava, se posicionava como nação, então foi formando uma sociedade que se destacou, inclusive, nas grandes navegações. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vamos ver aqui do começo. Língua latina. Populus terram amati. O latim falado pelos romanos deu origem às línguas românicas. O que é língua românica? É uma língua derivada do latim. Galego-português é que é o segundo momento. Primeiro momento, naquela região de Portugal, né? Lá no condado portucalense, era falado o latim dos soldados romanos, como a gente já estudou, e com o passar do tempo, com a influência do norte da Galiza, né, que a gente vê a Galiza aqui, é dessa região que a língua da Galiza é que começou o português, por isso que é chamado galego-português. Eufremosa, migo, fremosa, eufremosa, migo, gran coita. Nós vamos ver alguns textos de Cantigo de Amigo Maldizer que tem essa característica. Entre os séculos XII e XIV surgem as cantigas de amor de amigo escritas em galego português, que nós vamos estudar. Aqui nós temos a diferenciação com a formação do Reino de Portugal e sua independência em 1143, a língua começou a seguir o seu próprio caminho. É natural, formou um reino, a preocupação da organização do Estado português nessa formação. Aí nós vemos aqui a formação do português entre o século XIV e XVI, o português se consolida como língua própria, com gramática, vocabulário e pronúncias próprias. Aí nós temos aqui, no final, tem que ser os Lusíadas, a língua portuguesa, ela vai estar madura no século XVI, quando é publicado os Lusíadas de Camões. O português já é uma língua madura e usada na literatura, administração e nas grandes navegações. Então, este quadro aqui, bem interessante, bem ilustrado, dá para ver a movimentação ao longo do tempo até chegarmos no português moderno que nós conhecemos hoje. Seguindo mais um pouquinho, o contexto feudal do século XII, vamos relembrar, independência de Portugal, sistema feudal, predomínio do feudalismo com descentralização do poder político, a economia baseada nos feudos, autossuficiência com retrocesso no intercâmbio comercial, sociedade feudal estruturada e fechada, nobreza, senhores feudais focados na guerra e administração, defendiam terras com auxílio de vassalos guerreiros. Clero, igreja católica com alto prestígio e influência, controlava a produção cultural, monges copistas nos mosteiros, povos trabalhadores camponeses. Nota, existia uma pequena população urbana, artesão, comerciante, mas com pouca influência na estrutura. Por que eu quis voltar aqui fazendo essa recapitulação? E
e deixar bem claro aqui a questão da Igreja Católica na formação do Estado português. Com o tempo, a gente pode até dar uma olhada na história da importância da Igreja Católica, nesse caso, na formação do Estado português, principalmente a Ordem dos Cavaleiros Templários. Eu não vou falar agora sobre para não desviar muito do assunto, mas se vocês quiserem, pode pesquisar, tá? Os Cavaleiros Templários, a Cruz de Malta, é um símbolo muito forte, tanto é na esquadra de Vasco da Gama, o símbolo era a Cruz de Malta, que era dos Cavaleiros Templários. Realize essa atividade no caderno, responda entre 6 e 8 linhas, começo, meio e fim, explique como que a língua portuguesa evoluiu e a importância do português galego na formação de Portugal. Questão 3. Trovadorismo, o primeiro movimento literário da língua portuguesa, que ocorreu entre os séculos XII e XIV. Aqui estão os pontos principais sobre essa relação entre poesia e música. Parece que é repetitivo, mas é uma retomada para o aprofundamento. A cantiga do trovadorismo, os poemas, eram feitos para serem lidos silenciosamente? Não, como se faz hoje. No trovadorismo, os poemas eram, sim, para serem cantados ou recitados. Por isso eram chamados de cantigas, porque nós conhecemos hoje a poesia ao texto para ser declamado, lido. O trovador, compunha tanto a letra quanto a música. Por isso, ele era chamado de trovador, não apenas cantor. Então, quando se falava de trovador, é porque ele compunha a letra quanto a música. Nem todos. Depois a gente vai ver isso mais na frente. A performance, as cantigas eram apresentadas, presta bem atenção, nas cortes, né? Nas cortes que elas são apresentadas, praças públicas, acompanhadas pelos instrumentos que você citou como, nesse caso aqui, se você citou como a lira, a harpa, a viola, a flauta e a cítara. Vamos tirar esse você daqui. Só desconsidera essa palavra. Na hora que estava digitando, eu estava pensando fazer uma pergunta fazendo relação com a imagem, mas essa imagem vai ficar mais lá na frente. Instrumentistas. Muitas vezes os jograis, cantores populares ou menestréis eram os responsáveis para tocar esses instrumentos enquanto os trovadores cantavam. Aqui. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. É bem interessante. Trovador, segrel e jogral. Quem era o trovador? É aquele poeta de origem nobre, geralmente ligado às cortes e à vida aristocrática. O que fazia? Criava e compunha poemas e canções, que são as cantigas, sobre o amor cortês, a natureza, a amizade e feitos heróicos. Característica: o autor da obra, temos ligado ao amor cortês, linguagem refinada e cantava suas composições. O trovador, tanto ele compunha como ele também cantava. Para resumir, o trovador cria, compõe e canta. Ele é o autor da poesia. Segrel. Quem era? Músico mais simples, sem nobreza, que viajava de lugar em lugar. O que fazia? Cantava poemas, não eram
de sua autoria, muitas vezes era de outros trovadores, e tocava instrumentos. Característica: intérprete, não autor, divulgava as cantigas, acompanhava-se de instrumentos. Para resumir, o segrel canta que os outros o segrel canta que outros criaram e leva a música adiante. Agora, quem era o jogral? Jogral era artista popular ligado ao povo, às feiras, praças. Apresentava poemas épicos, histórias de aventuras, notícias, sátiras, entretenimento. Posso dizer assim, é como se fosse aquele teatro mambembe. Característica: recitava, narrava e encenava. Linguagem popular, usava gesto, humor e a teatralidade. Então, o teatro de rua é bem antigo, desde a época da Idade Média. O jogral entretém o povo com histórias, notícias e performances. Juntos, trovadores, segréis, jograis ajudaram a espalhar a poesia, a música e as histórias pela Idade Média. Podemos dizer que o cordel é uma herança desse tipo de característica poética, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente também. Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga de Guaravaia, como nós vimos lá atrás, nós estávamos trabalhando as características da cantiga de amigo, maldizer, escárnio, nós vamos ver mais lá na frente, nós vamos ver primeiro agora a cantiga da Ribeirinha. No mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu moro por vós, ai, pálida senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate quando vos vi sem manto, e feliz o dia que acordei, que então vos vi linda, e minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim, e vós, filha de Dom Paio Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós nem terei o mimo de uma correia. Paio Soares Taveiroz. No texto original, vamos só falar um pouquinho dele aqui. Falar só um pouquinho dele. No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai, cajamoiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei. Então segue o poema, que é bem diferente do português que nós temos aqui. À frente, que é o português do nosso lado direito, ele é o português moderno, e do nosso lado esquerdo, português arcaico. Quero pedir desculpa a vocês que a minha caneta, ela tá falhando, não tá funcionando bem, mas estou aqui, firme e forte. Trovadorismo Portugal, origem do termo e a classificação das cantigas. Já vimos lá anteriormente, trovador deriva de trovador. O trovador era o nome dado ao compositor dos poemas que eram feitos para serem cantados.
A produção literária mais significativa desse período é denominada de cantigas, pois eu me penso que nunca me gran coisa fez, sem dela que meu mal é sem remédio. Vamos ver aqui, daqui é o eu lírico aqui, o eu lírico dela. Então, esse eu lírico aqui é masculino. Quando o eu lírico é masculino, nós temos cantiga de amor. Vamos ver aqui. Classificação das cantigas. Cantigas medievais, galego-português, classificam em 3 grandes grupos, de acordo com o conteúdo, tema e função. Cantiga de amor. Expressa amor cortês, realizado, muitas vezes sofrido, aliás, idealizado, muitas vezes sofrido, pelo qual o eu lírico, geralmente masculino, é vassalo de sua dama. Por isso a importância de entender a vassalagem, a relação entre o senhor feudal e o cavaleiro. Assim como o cavaleiro é submisso ao seu senhor, assim, na cantiga de amor, o eu lírico masculino é submisso à sua amada, sua dama. Cantiga de amigo, revela os sentimentos femininos, a voz lírica é feminina, fala de amor, fala de saudade, do amigo que partiu, geralmente para a guerra ou para o mar. Quando se diz amigo aqui, não é propriamente amigo. Geralmente é o namorado, o marido que se foi e não sabe quando volta. E quem escreve não é uma mulher, é o homem que escreve, mas como se colocando no papel feminino. Cantigas de escárnio e maldizer. Tem caráter satírico e crítico, podem ridicularizar pessoas, cantiga de maldizer, ou fazer críticas de cunho moral, social ou político, cantiga de escárnio. E vale dizer que as cantigas de escárnio e maldizer, na época, era o único meio que as pessoas tinham para expressar o descontentamento a respeito, principalmente em relação ao governo da época, que é o senhor feudal, ou às vezes a própria igreja. Aquele que me diz que é amigo, como eu faço, Senhor, a gente vai ver mais ainda exemplos. Só esse verso não é o suficiente. As cantigas eram escritas em galego português para serem cantadas acompanhadas por instrumentos musicais. Cancioneiros da poesia. Esse aqui é um exemplo que até hoje tem lá na Torre de Tombo. Muitos estão bem conservados, outros não, mas são exemplos do texto da época. Como a produção poética da época era majoritariamente oral, muitos desses textos se perderam. Para preservar essas obras, foram feitas coletâneas, ou seja, eles fizeram uma organização em livros para conservação das cantigas de amigo, de maldizer e de escárnio da época, que deram nome, são 3, os mais importantes para o estudo da literatura portuguesa: Cancioneiro da Ajuda, possivelmente compilado na corte portuguesa no século XIII, Cancioneiro da Biblioteca Nacional, o antigo Colosse Brancucci, compilado provavelmente no século XV, Cancioneiro da Vaticano, possivelmente compilado na Itália no século XV. Cantiga de amor. Agora nós vamos ver propriamente dito. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão que me tomou inteiro o coração, mas não posso
mas e decidi que saiba todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Já que assim é, eu vos tenho vos rogar que queirais pelo menos consentir que que passe minha vida a vos servir. Olha aqui a situação do eu lírico masculino se colocando na submissão de vassalagem à sua amada. Amor é um senhor que me faz seu vassalo. Aqui, essa figura é para representar a vassalagem. Ela está numa situação de posição maior, mais elevada, e ele numa situação de humildade, de reconhecimento de não ter acesso a esse amor impossível. Característica antiga de amor: eu lírico masculino, ambiente cortesão, modelo provençal, ou podemos dizer na corte, né? É melhor eu não escrever. Eu vou pegar uma borrachinha aqui e apagar. Minha caneta não tá dando para escrever por causa disso. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento. Mulher distante, superior e fria. Sentimento coita. Coita é a palavra característica dessa época para expressar a cantiga de amor, que é dor de amor, dor de sofrimento. Finalidade, expressar a loucura de amor. Ou seja, o homem era capaz, né, ou no caso eu lírico, masculino seria capaz de fazer qualquer coisa por a sua amada. Aqui nós temos a cantiga de amigo, que desenvolveram-se na Península Ibérica. Vale lembrar que a cantiga de amor ela surgiu na França, na região de Provence, e foi para Portugal. E aqui nós temos a cantiga de amigo, que foi desenvolvida, né, na Península Ibérica durante o trovadorismo. Elas possuem características estruturais e temática muito específica. O eu lírico é sempre uma mulher jovem, chamada o lírico é o feminino, chamada de menina, moça ou filha, embora o autor real seja sempre um homem, que é o trovador. Sofrimento, coita, a temática geralmente gira em torno da saudade, da ausência, do ciúme, da expectativa do retorno do namorado, chamado de amigo. Confissão íntima, a jovem não fala diretamente com o amado, mas desabafa seus sofrimentos, né, seus sentimentos, o alimento da natureza, a onda do mar, ó mar de Vigo, vixe, meu amigo, árvores, pássaros, com a mãe ou com suas amigas. Então, é bem diferente do amor, do cantiga de amor, que é o amor que se passa no ambiente do palácio, no ambiente mais nobre. Ambiente origem, espaço rural litorâneo, né? Os cenários são predominantemente ambiente da natureza, mar, rios, fontes, o espaço de convívio social e religioso, romaria, santuários, bailes. Origem popular, diferente da influência provençal, francesa, das cantigas de amor. A cantiga de amigo tem raiz na tradição oral e folclórica da própria região galego-portuguesa. Fique bem claro, a cantiga de amigo é da região da Península Ibérica e a cantiga de amor já veio da França, influência francesa. Realismo psicológico expressa situações cotidianas, sentimentos mais espontâneos em uma atmosfera menos idealizada e aristocrática do que das cantigas de amor, né? Cantiga de amor mais ambiente do palácio, né? Da elite mesmo. Aqui uma cantiga de amigo que passa-se, né, numa romaria composta pelo trovador
Viviães, pois nossas madres vão Sã a Simão. Pois nossas madres vão a São Simão, de Valdebrados candeias queimar, nós as menininhas punhemos de andar. Com estamos ledas, hoje em São Simão de Valdo de Prados, antos nossos amigos bailaremos ledas. Ledas é a alegria, tá? Alegres. Nossas madres, pois lá querem ir, queime candeias por nós e por si, e nós, as moças, punhemos de ouvir. Com estamos ledas, por estarmos alegres, né? Hoje em São Simão de Val de Prados, os nossos amigos bailaremos ledas. Que seja, a mãe vai para a igreja rezar, enquanto elas queimam as candeias, né? Hoje é vela, elas estavam felizes porque podiam ir para dançar, se divertir, encontrar um namorado. E se vocês quiserem, pode ler o resto, porque eu não vou ler todo. A análise do poema, o coro coletivo, diferente de outras cantigas, onde uma única moça chora pelo namorado, aqui é o lírico e um grupo de jovens amigas, nós as menininhas, né? Meninhas. Sagrado, verso profano, as mães cuidam, a parte religiosa, queimar as velhas candeias, quer dizer, rezando, enquanto as filhas aproveitam o espaço da romaria para o lazer profano, dançar, fretar, exibir-se para os rapazes. Estrutura de baile, o poema possui um refrão marcado, alegre com estamos ledas, feito sob medida para acompanhar coreografias e festividades populares da época medieval da Península Ibérica. E aqui ficou bem legal, eu fiz isso aqui, usando o chat GPT, acho que ficou bem bacana para dar uma ideia do ambiente. Pois nossas madres, São Simão de Val de Prados, candeias queimar, nós as menininhas punhemos de andar, com estamos ledas, hoje em São Simão de Val de Prados, antes nosso amigo bailaremos ledas. Percebe que aqui nessa terceira figura tá a mãe lá rezando e as meninas bem felizes passeando. Aqui no último dá para perceber que os meninos tocam, elas dançam de uma forma. Na época era um meio de arrumar um casamento, um namorado, coisa do tipo. Aqui nós vamos passar para cantiga de satírica, trovadorismo galego-português, cantiga de escárnio versus cantiga de maldizer. Cantiga de escárnio, nós vamos observar aqui, cantiga de escárnio, ela está do nosso lado esquerdo, cantiga de maldizer do nosso direito. Cantiga de escárnio do nosso lado esquerdo são críticas indiretas, satíricas e irônicas. O nome da pessoa satirizada não é revelado, usa um duplo sentido. A cantiga de maldizer, críticas diretas e intencionais. O nome da pessoa alvo é revelado, usam termos pesados e linguagem agressiva. Aqui, por exemplo, ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louve meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei, todavia, vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Sandia é louca. Então ele chama uma mulher de louca. Na verdade, ele quer afrontar, né? Ele está fazendo crítica. Ele está bem diferente do comportamento do cantiga de amor. A maldizer, crítica direta, aqui a gente vê, bela senhora e soveral, me deve dinheiro por um acordo feito, que viesse me encontrar onde não houvesse ninguém mais. Um dia marcado na casa de Dom Corralo. E ela jurou falsamente, pois não cumpriu nada, me enganou feio, mas desta vez será obrigada a pagar e ainda em dobro o sinal que me deu. Aqui há um nome, senhora de Soveral, aqui não. Ai, dona feia, não se sabe quem é a pessoa. E quero salientar que as cantigas de escárnio, principalmente de maldizer,
ela tinha uma função na época. A gente vai ver um pouquinho lá na frente. Aqui, essa cantiga de Afonso de Andicote ataca diretamente a pessoa real da corte por seus hábitos de higiene. Marinha, o teu testamento que fizeste outro dia não vale um só pimento. Pela tua porcaria, pois tu morres fedendo, a todos ofendendo, vá para o diabo a tua alma, Marinha, a catinguenta. Olha aqui como que é a cantiga de maldizer, ela é clara e explícita. Aí coloquei também essa figura para entender melhor o comportamento que hoje seria bullying, na época era normal falar esse tipo de ofensa. Mas não entraremos no mérito, mas era o comportamento da época. Tá aqui, ó. Marinha, o teu testamento que fizeste outro dia não vale um só pimento. Pela tua porcaria, pois tu morres fedendo e a todos ofendendo. E aí termina com a conclusão catinguenta. Análise do exemplo. A identificação direta ao alvo explicitamente nomeado, primeiro no último verso. Linguagem agressiva. Texto usa termos pesados, insultos, escancarado, porcaria, fedendo, catinguento. Uma maldição, ainda manda ela para a coisa do mal. Ataque pessoal no duplo sentido ou metáfora. A intenção pura é humilhar publicamente a figura citada. Essa é a característica do cantiga de maldizer. Aqui a gente vai ver que é diferente. Ai, dona feia, foste queixar João Garcia de Guilhard, que nós estávamos já lendo lá anteriormente. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque vos nunca louvei meu trobar, mas agora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Aqui no gênero de escárnio, o trovador critica a aparência de uma dama sem dizer sua identidade real. Ironia central, o eu lírico finge que vai louvar a senhora, mas a elogia chamando de feia, velha e louca. Elogios de xingamento não é elogio, né? É xingamento. Contraste, subverte o amor cortês da cantiga de amor, onde as damas são idealizadas e perfeitas. E a cantiga de escárnio, ela é versus a cantiga de amor versus cantiga de maldizer. Aqui também eu procurei fazer essa ilustraçãozinha aqui para ficar melhor. Olha, mulher bem não de aparência não bonita, né? E o trovador louvando-a, mas não louvando de fato, xingando-a, né? Dona velha, feia e sandia. Dá uma olhada aqui na situação. Com certeza, esses coraçõezinhos aí é tudo do que sai da boca dele é somente críticas. Questão 4, realiza essa atividade no caderno, resposta, né, para responder entre 6 a 8 linhas, com começo, meio e fim, descreva as principais características das cantigas trovadorescas, explique a diferença entre cantiga de amor, de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Aqui o quadro comparativo, critério está do meu lado esquerdo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Critério, identificação do alvo, tipo de crítica, linguagem utilizada e ambiente de circulação. Aqui eu tenho na coluna do meio, cantiga de escárnio, o nome da pessoa satirizada nunca é revelado, ou seja, é oculto. Já na cantiga de maldizer é direto, o nome da pessoa explicitamente citado. Tipo de crítica, indireta, baseada em ironia, trocadilho, alusões, né?
cantiga de escárnio, nada de maldizer, direta, ataque frontal, insultos claros e difamação. Cantiga de escárnio, linguagem utilizada, velada, uso de duplo sentido e ambiguidades. Já na cantiga de maldizer é chula mesmo. Tem palavrões, agressividade verbal. Em outros textos tem palavrão mesmo muito pesado. Eu não coloquei, procurei o texto mais tranquilo para a gente trabalhar. Mas vocês que vão fazer trabalho de pesquisa, analise bem. Ambiente de circulação. Cantiga de escárnios exigia do público inteligência para decifrar a piada. Cantiga de maldizer. Público, rua, destinado a escândalo e humilhação popular. Então, era muito bem pensado quem escrevia para passar a mensagem. É isso que nós vamos ver aqui embaixo. As cantigas satíricas como arma política na corte. Na Baixa Idade Média, a poesia não era apenas entretenimento. As cantigas satíricas funcionavam como ferramenta de disputa por poder, status e recurso, assassinato e reputação, desprestígio social. É uma coisa bem atual, né? Hoje em dia as pessoas usam as redes sociais para fazer isso. Antigamente se usava as cantigas. Por isso que é importante estudar as cantigas. Não é só a poesia em si, mas a função que esse tipo de poemas, né, no caso poema cantado, tinha para a época. A honra era o maior patrimônio de um nobre medieval. Destruir publicamente a reputação do rival por meio de riso tirava sua influência política. Acusações de covardia em batalha, avareza, submissão eram comuns para deslegitimar oponentes, que era uma coisa séria para a época. Disputas de facções nobres e guerras civis, durante os conflitos como disputas em Castela, sucessão em Portugal e Castelo, os trovadores eram contratados para atacar o partido inimigo. Veja bem, reis e nobres usavam a sátira para ridicularizar decisões militares, alianças por seus opositores. Propaganda e controle de recursos. Trovadores dependiam do patrocínio, os soldos, ou seja, o pagamento, salários dos reis e grandes senhores. Cantigas eram usadas para atacar rivais, recebiam favores da coroa, ou seja, do rei, para denunciar clérigos corruptos que disputavam terras com a nobreza. Então, tinha muito conflito na época. Então, o jornal, o rádio da época era as cantigas. Cobrança de comportamento cortês. A sátira servia para punir quem quebrava as regras de etiqueta ou de lealdade da corte. Nobres falidos tentavam manter a aparência, os cavaleiros que não cumpriam seus deveres viravam piada, serviam de aviso para os demais. Aqui tem mais essa figura aqui, essa imagem para facilitar, né? As cantigas satíricas como arma política na corte. Número 1, assassinato e reputação de espírito social. Tá lá, a coroa, a boca representando destruir publicamente a reputação de um rival por meio de riso, né? Acusação de covardia, aqui no número 1 ainda. 2, disputa de facções nobres e guerras civis durante os conflitos, sucessão de Portugal, né? Disputa em Castela. Os trovadores eram contratados para isso, que a gente já falou. Aqui. Então, que rei é esse que perde batalhas, faz más alianças, nem seus amigos lhe dão confiança? Aqui é só para figurar mesmo. E no 3, olha lá, enquanto este pobre, olha aqui, tem atrás do nobre rico, estava quem lá? Uma pessoa que representa a igreja. Enquanto este pobre enche os cofres, o clérigo corrupto toma terras que não lhe pertencem. Olha aí a propaganda e controle de recursos. E aqui a cobrança do o comportamento cortês.
Cavaleiro sem valor, finge riqueza e esplendor, mas deve até as botas e foge do seu dever. Quantas pessoas, né? Nós, da atualidade, nós podemos, às vezes, aparentar que temos dinheiro, tá tudo bem, mas está devendo até o fio do cabelo. É uma coisa bem atual. O que se pedia dos que se esperava dos nobres? Que eles fossem leais, generosos, corajosos, não fossem vaidosos, não tinha falsidade, porque esse ambiente da Idade Média, o princípio do Evangelho era muito forte. Não mentir, não roubar, ter uma vida justa, de acordo com os princípios divinos. Então, as cobranças eram bem fortes mesmo. Então, gostaria que vocês parassem para olhar essa figura, essa cantiga satírica com arma política na corte. Eu acho que dá para vocês visualizarem melhor, principalmente a partir na Baixa Idade Média, na Península Ibérica. Avançando. 5. Realize essa atividade no caderno, responda entre 6 e 8 linhas, com começo, meio e fim, explique qual era a função social das cantigas trovadorescas, como elas representavam os sentimentos, costumes, críticas à sociedade medieval. Aqui as novelas de cavalaria, que também faz parte do trovadorismo. Além da poesia e cantiga, as novelas de cavalaria foram produções significativas no período. Formato: história escrita em prosa, narrativas, o conteúdo narrativo cheio de aventuras, popularidade, imensa aceitação durante toda a Idade Média. Quem que não gosta de contar história? Hoje a gente tem a televisão, tem Netflix, tem outras formas de as histórias serem contadas. Antigamente era dessa forma. Às vezes a história é contada na oralidade, ou quem tinha acesso ao texto escrito, sabia ler, lia as histórias. A obra A Demanda do Santo Graal, um dos marcos mais importantes da prosa de ficção no trovadorismo português, literatura medieval, inserindo-se na fase final deste período. É uma novela de cavalaria em prosa, traduzida do francês para o galego português no século XIII, é fundamental para entender a evolução da língua e a mentalidade portuguesa da época. Por que é importante ler essa novela? É para observar a questão da evolução da língua. Como é que ela se evoluiu, chegou até nós no Brasil, né? Passou o século, passou o oceano, atravessou oceanos e chegou até nós. E aqui tem também uma figura que vai ajudar muito, porque é tão importante, o marco da prosa de ficção, aqui do lado direito, uma das primeiras mais importantes narrativas em prosa em português, evolução da língua, mostra o galego português em formação e vocabulário, sintaxe, ortografia em transição, mentalidade, reflete os valores da época, fé e honra, lealdade, coragem e busca espiritual, influência duradoura, inspirou gerações de escritores, ajudou a construir a identidade literária portuguesa. Olha a importância disso aqui, tá? Porque isso vai reverberar também na cultura brasileira. Mentalidade da época. Fé, Deus guia o cavaleiro, honra, cumprir a palavra, ser leal, coragem, enfrentar perigos com bravura e serviço, colocar-se a serviço do bem maior. Mais que uma história, demanda sagral, espelho da alma medieval, um tesouro da literatura portuguesa. E aqui nós temos os símbolos, né? Chamado, provações, encontro e o cálice, e a transformação, origem e língua, francês foi traduzido para o português, como foi dito anteriormente. A novela de cavalaria que narra a busca do Santo Graal, símbolo da fé e pureza da missão espiritual, que mais que uma aventura, é uma jornada de aperfeiçoamento do cavaleiro e seus valores cristãos. Trovadoria em português, nós temos aqui do século XII, XIV, período da grande produção literária, está no nosso lado esquerdo. Eu estou tentando levar minha caneta tem problema, gente. E tá ruim até, mas espero que vocês leiam todo esse cartaz, tanto do lado esquerdo para o lado direito. Ou você pode começar também, porque é tão importante, como eu fiz, e depois ler para o lado esquerdo.
Aí tem o início, tem aqui as fases, a forma como está ilustrado não vai tirar todas as dúvidas em relação a essa obra. Fica aqui a última questão. Realize essa atividade do caderno, resposta entre 6 e 8 linhas, com começo, meio e fim. A obra, A Demanda do Santo Graal, é considerado um importante marco de literatura medieval portuguesa, que apresenta valores da cavalaria, religiosidade, aventura heróica, características do trovadorismo. Explique a importância dessa obra na literatura medieval e argumente sobre como as novelas e cavalaria ajudam a transmitir valores sociais, morais, religiosos durante a Idade Média. Bom trabalho para vocês. Tá aqui a webgrafia, da onde eu tirei todas essas informações. E bom trabalho para vocês.